Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre o Hans Staden, um alemão, que ficou muito conhecido, provavelmente o mais conhecido de todos os homens que se envolveram de alguma forma com a história do Brasil na primeira metade do século XVI. Isso porque ele fez um relato das duas viagens dele ao Brasil. Esse relato virou um best-seller na Europa, E a história dele ficou muito conhecida, traduzida em várias línguas, apesar de ter sido traduzida no Brasil muito tardiamente, só no final do século XIX e início do século XX. Bem, o Hans Staden era um artilheiro, aquele homem que é especialista em artilharia. Ele era de Homberg, na Alemanha, e ele, em 1547, estava na Holanda e partiu para Portugal com o objetivo de seguir para as Índias. Mas ele chegou em Portugal depois da época em que os navios partiam de Portugal para as Índias. Mas há tempo ainda de embarcar num navio que vinha para o Brasil. Esse navio estava destinado, ironicamente, a trazer degredados para Duarte Coelho aqui em Pernambuco. Eu digo ironicamente porque o próprio Duarte Coelho já tinha pedido ao rei encarecidamente, veementemente, que não mandasse os degredados para Pernambuco, porque era problema na certa. Mas o Hans Staden entrou nessa embarcação e veio para o Brasil. A viagem dele para cá, ele enfrentou aquelas velhas calmarias do oceano, que eram um pouco problemáticas, e teve alguns confrontos com embarcações estrangeiras, mas acabou chegando ao Brasil. Chegou ao Brasil em 28 de janeiro de 1548, exatamente na época do cerco a Igaraçu e Olinda. A gente não tem a cronologia desses cercos e as informações são um pouco conflitantes, então a gente não sabe exatamente quando começou, provavelmente no fim de 1546 e até 1548 ainda existia. Às vezes simultaneamente, Olinda e Igaraçu sitiadas ao mesmo tempo, às vezes uma se livrava do cerco temporariamente, a outra permanecia. Quando o Hans Staden chega em Olinda, o Duarte Coelho parece estar num momento de trégua. Olinda não está naquele momento exato sitiada, mas ele não podia sair dali para socorrer Igaraçu, que estava sitiada, porque ele temia um novo ataque dos caetés. Então ele solicitou ao Hans Staden, àqueles homens que vieram com Hans Staden, que fossem socorrer o vilarejo de Igaraçu. E o Staden partiu, mais ou menos entre 40 e 50 homens, junto com Hans Staden, partiram para dar socorro, levar mantimentos e ajudar aqueles homens de Igaraçu a suportar ou rechaçar o cerco dos caetés. Chegando lá, a superioridade numérica dos caetés era enorme. Os homens do vilarejo de Igaraçu estavam sem comida, com pouquíssima água, numa situação precária. Esses 40 ou 50 homens, junto ao Hans Staden, conseguem furar o cerco com bastante dificuldade, chegam até até Igaraçu, e ali eles fornecem os alimentos e a água que os sitiados precisavam. Isso dá um novo ânimo para os portugueses. Porém, isso dura pouco, porque essa comida e essa água acabam rapidamente e é necessário buscar novos mantimentos, novas provisões na ilha de Itamaracá, que ficava ali de frente do vilarejo de Igaraçu. Então, novamente, um grupo de homens vai ter que furar o cerco, ir até Itamaracá e voltar, furar o cerco de novo e entrar em Igaraçu. Eu não vou narrar em detalhes como se deu todo esse processo, porque eu ainda quero gravar um vídeo mais longo comentando a obra do Hans Staden, as viagens onde se narra as viagens dele ao Brasil. Essa é a primeira viagem e é a que é menor e tem menos informação, mas mesmo assim daria para narrar bastante coisa sobre essa aventura de sair de Igaraçu, ir até a ilha de Itamaracá e voltar para Igaraçu. De fato, eles conseguiram fazer isso com muita dificuldade. Eles furaram o cerco, foram até Itamaracá, a ilha, conseguiram provisões, voltaram e furaram o cerco novamente e entraram na vila, no vilarejo de Igaraçu. Diante desses feitos
heróicos, podemos dizer assim, né? Porque a superioridade numérica dos caetés era enorme, a ferocidade dos caetés era gigantesca. Diante disso, os caetés, por algum motivo, talvez desanimados pelo fato de um grupo tão pequeno ter tido tanto sucesso contra eles, ou por algum outro motivo, resolvem fazer uma pequena trégua. Eles eles afrouxam o cerco sobre Igaraçu. Provavelmente por causa do sucesso desses homens. Muito bem. Diante disso, passam-se alguns dias, o Hans Staden e outros homens entram na embarcação e vão até Olinda. Em Olinda, Duarte Coelho escreve uma carta para o Dom João, quando ele sabe dos acontecimentos, escreve uma carta contando tudo para o Dom João III e aproveita também para listar inúmeras reclamações, das quais o Dom João III não vai se dignar a responder nenhuma. E o Hans Staden, então, de posse dessa carta do Duarte Coelho, parte para Portugal. Tá? Esse é o fim da primeira viagem do Hans Staden e como ele colaborou com Duarte Coelho e com Afonso Gonçalves para libertar o vilarejo de Igaraçu. Eu digo com o Afonso Gonçalves porque também há aí um descompasso das informações e a gente não tem certeza se o Hans Staden chegou a encontrar o Afonso Gonçalves ou se quando ele chegou lá o Afonso Gonçalves já tinha sido morto e enterrado secretamente pelos seus companheiros. Morto pelos caetés, né, com uma flechada, como eu já disse, e enterrado secretamente pelos companheiros para não alimentar o ânimo dos caetés, sabendo que eles tinham matado o líder. Mas provavelmente o Hans Staden, quando chegou lá, não encontrou o Afonso Gonçalves. Isso é o mais provável, tá bom? Então é isso, pessoal. Primeira parte da viagem do Hans Staden, extremamente resumida aqui para vocês. Mas eu ainda vou no futuro gravar um vídeo, um áudio mais longo, contando toda a aventura do Hans Staden com base no próprio livro dele, tá bom? Então é isso, um abraço. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal do Telegram e no canal do YouTube também. Lembrem-se que vídeos com imagens de igreja, o YouTube considera proibidos para menores de 18 anos. Então se inscreva para você não perder. Um abraço.